na sua companhia. Oi, gente. Felicidade é não ter dor nas costas. Fala a verdade, né, doutor? Felicidade é não ter problema na coluna. Felicidade é estar de bem com a vida aí, com a nossa saúde. Porque você sabia que, de acordo com a Pesquisa Nacional da Saúde, realizada pelo Ministério da Saúde, em parceria com o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 27 milhões de adultos no país são acometidos por doença crônica na coluna, o que corresponde, você vai acreditar, 18,5%, 18,5% da população adulta brasileira. E eu falei assim, crônica, porque um episódio de dor nas costas, quem já não teve, né? Os problemas lombares são os mais comuns, a prevalência maior, em 21%, é das mulheres, contra 15% dos homens. Não sei por que doença gosta tanto de mulher, doutor. Não é possível, né? A maioria das doenças preferem o quê? Sexo feminino. É por isso que eu estou recebendo aqui no programa o neurocirurgião, doutor Júlio Pereira. Seja bem-vindo, doutor Júlio. Tudo bem, Claudete? Boa tarde, tudo bem? Trabalhando também, né? Médico também não tem feriado, não, né, doutor? Não tem feriado no final de semana. Tá certo. Bom, doutor Júlio, tem aí um esquema aí da coluna ao seu lado e esse número assusta, é muito grande. Perfeito. Né? 2 temas que a gente já falou aqui, esse estava faltando, que é o dor lombar. São temas muito prevalentes, a dor de cabeça e a dor lombar. Tudo que acontece com a frequência muito grande, a grande preocupação para quem está te assistindo do programa é, eu tenho essa dor na coluna, será que isso é algo sério ou algo que pode acontecer, isso não vai me causar um problema maior nenhum? E pode ser as duas coisas? Isso. Então, que nem a gente falou em dor de cabeça, na coluna a gente chama os sinais de alerta. São sinais de alerta. Ajuda a pessoa, porque dor lombar, assim como dor de cabeça, é um sintoma. Então, você falou, né? 18% da população brasileira. Se a gente fala uma dor lombar que limita a pessoa na vida, virtualmente todo mundo vai acontecer. Então, assim, 100% das pessoas vão ter, mas alguns vão ser problemas sérios e outros não, né? Então, é sempre um alerta. É sempre um alerta. Não então, é para deixar para lá. Com certeza. Agora, quais são os casos mais sérios que preocupam a gente? Um paciente idoso que teve uma queda e começa a ter uma dor lombar. Porque a gente sabe que idoso tem osteoporose, pode ter tido uma fratura com um tombo menor. Isso é um sinal de alerta para procurar um pronto-socorro, né? Outro dia veio um médico aqui falar de osteoporose no programa. Ele deu uma informação que até assustou, mas que diz que é verdade mesmo, né? Lógico, né? E ele falou aqui, um grande especialista, que às vezes o médico nem consegue saber se a pessoa quebrou o osso porque caiu ou o osso quebrou e por isso ela caiu. De tamanha pode ser a osteoporose instalada no corpo de uma pessoa, como é sorrateira, não dá sintomas, você não sabe se tem ou não se não fizer um exame, não é? Perfeito. É por isso que no idoso a gente tem esses sinais de alerta, né? Ele teve uma queda menor, começa com a dor lombar, a gente, às vezes ele nem refere, né? O paciente idoso caiu, não quis falar com ninguém, com os filhos e começa com essa dor lombar. Outro fator de alerta, né? Outro sinal de alerta, esse paciente tem uma queda e tem algum déficit motor. Como assim? Eu tive uma queda e meu pé, eu tô com a dor lombar e meu pé está caído, eu não consigo movimentar ele direito. Ou eu estou com uma dor lombar associada a uma febre. Então, assim, esses são os sinais de alerta que dizem, não, você teve uma queda, paciente idoso ou usuário de corticoide durante muito tempo, teve uma queda e está com a dor lombar, é sinal de alerta para ir no pronto-socorro. Por quê? O corticoide prejudica os ossos também? Pode dar osteoporose. É mesmo? Induzir osteoporose. Isso. E se não fizer o exame, né? Não vai saber se não tem descobre. ou não. Agora, usando aí esse exemplo, o que é isso daí? A gente trouxe algumas coisinhas para ilustrar, né? Esse é o parafuso que é usado para artrodese, que a gente fala, quando é necessário. O que é isso? Isso. Aí a gente está falando de uma maneira geral, Mas né? esse parafuso não vai dentro da gente, vai? É esse mesmo parafuso que é colocado quando é feito uma artrodese. Quando Tá brincando. Vai lá na coluna? Quando precisa, olha o tamanho do parafuso, gente. Quando precisa, sim. É? Mas o mais importante é a gente, assim, entender o que acontece. Quando a gente tem... Aqui seria a coluna da gente, aqui seria a parte óssea, aqui seria o disco. O disco é como se fosse um amortecimento, é bem uma semelhante. Gelatina. Uma gelatina. Tecido gelatinoso. Gelatinoso. Isso. E aqui, o modelo é bem interessante que tem esse pontinho vermelho. Tá vendo isso aqui? Isso, basicamente, é uma hérnia de disco. Vira só um pouquinho para lá. Isso, Isso, olha ele aí. Isso vermelhinho seria hérnia de disco. Isso daí é o quê? Aconteceu o quê com esse tecido que é meio gelatinoso que nós Como falamos? a gente falou, né? Por que a dor lombar, os problemas lombares são tão comuns?
partir do ser humano, por a gente ser bípede, o tempo inteiro nossa coluna ela está sendo forçada durante a nossa vida inteira. Porque a gente quis ficar em 2 pés, né? Em 2 pés, para liberar a mão para as outras atividades, né? Escrever, uma série de coisas. Porque a gente tinha que andar era de 4, né? Mas isso, Então, o que acontece? A coluna lombar ela é muito sobrecarregada. Tá. A gente está sentado aqui, está forçando a coluna lombar. Caminhando, a gente está forçando a coluna lombar. Então, um dos locais mais comuns da gente sentir dor e de ter hérnia de disco é justamente nessa região. De baixo, perto da bacia. Perto, isso. Na coluna lombar, que a gente chama L3, L4, L5, as últimas. L é de lombar. Então, quando você tem uma hérnia de disco lombar, é isso que acontece. Esse disco, ele faz tipo uma protusão e pode comprimir a raiz nervosa. O vermelhinho é a raiz, então? Isso vermelhinho é a hérnia e isso amarelinho é a raiz nervosa. Tá, então comprime a raiz. Por isso que dá aquela dor que é comum das pessoas falarem ciáticas. Mas o que tecido é esse vermelho aí? Que tecido esse vermelho seria o disco aqui, da parte de cima que está normal, de repente ele herniou. Por que ele herniou? Alguma fragilidade. Isso às vezes nasce endógeno da gente, né? As pessoas têm, algumas pessoas têm uma tendência maior, outras Agora, não. doutora, a pessoa pode ter várias hérnias de disco? Pode acontecer. Esse é outro tema muito interessante, né? A gente falou, dor lombar é muito frequente, então as pessoas cada vez procuram mais os médicos e cada vez fazem mais exame. Eu costumo até falar com o paciente no consultório que passou dos 40 anos, você às vezes não encontra nenhum exame de ressonância no paciente, assim, está completamente normal. O radiologista ele vai descrever tudo que ele está vendo. Então tem paciente que você encontra uma protusão discal, ele tem uma hérnia de disco, e você fazendo o tratamento conservador, com fisioterapia, reabilitação, em 90% das vezes esse paciente não precisa de um procedimento cirúrgico. E é normal uma pessoa ir fazer um exame de rotina e de repente descobrir que tem e tinha aquelas dores. Dor a gente às vezes deixa pra lá e é sempre um alerta, né? E nem saber que já era uma hérnia? É normal? Isso é bem curioso, porque o que é que acontece? Nem sempre quando um paciente encontra a hérnia, significa que precisa operar e não significa que aquilo gera uma consequência maior. Certo. Tem até estudos mostrando em população americana que eles pegaram pessoas sem queixas, fizeram ressonância lombar só para pesquisa e encontraram a hérnia. E aquela pessoa não tinha queixa nenhuma. Então, esse é um outro fator relevante. Mas o nosso corpo é curioso, porque a gente só fala, né, da hérnia, do disco, do osso, mas a gente tem toda a musculatura. Então, tem pessoas que fizeram atividade a vida inteira, tem uma musculatura forte que sustenta muito bem. Tá. Porque isso também é outra coisa muito citada, né? Quem não faz exercício físico, a musculatura fica mais relaxada, mais flácida e não sustenta a coluna. Essas vão sofrer mais. Isso. E é bem curioso, a gente já falou algumas vezes de exame de imagem, exame de ressonância, por exemplo, é década de 80 e 90. Então a gente começou a descobrir cada vez mais problemas na coluna. E a própria ciência ela vai mudando, né? O médico já foi muito mais agressivo em cirurgias, da gente fazer mais, e cada vez mais a gente tem visto outras medidas que não cirúrgicas que têm melhorado as pessoas. É engraçado isso, viu? E tem sido tema constante quando você está numa reunião familiar ou entre amigos, dizer, nossa, mas antes não tinha tanta doença assim. Agora, eu não sei, parece que o povo anda todo doente. A ciência, ela evoluiu muito. E depois dos exames de imagem, né? E até da própria ressonância que você está falando, 80, 90. Então, hoje se descobre mais fácil. Com certeza. Não é? E essas doenças, que elas são comuns, como a gente falou, a dor de cabeça, e agora a gente está falando da dor lombar, a informação mais relevante. Porque o que que acontece? O paciente faz o exame, ele descobre que tem, porque ele vai ler o laudo antes de chegar no médico, antes de chegar em casa. E chega na gente, é o que eu mais chego no consultório, é isso. É um paciente desesperado porque leu o exame, não entendeu o que é, aí coloca no Dr. Google. Internet. Isso. E já imagina que vai passar por uma cirurgia, já lê sobre a cirurgia. Então, assim, isso é algo que a gente... tem que conviver. Tem que conviver e cada vez a gente vai aprendendo mais. Então, por isso que a gente está falando, 90% das vezes, não é pouco. O paciente vai ter uma dor lombar, o tratamento clínico com fisioterapia, reabilitação... vai resolver. Vai melhorar, que é outra mudança. Antigamente, alguém tinha uma dor lombar, tinha uma crise, a gente deixava ele na cama muitos dias. Hoje não, a reabilitação é cada vez mais precoce. Passando esse momento, vão ter aqueles 10% dos pacientes, ou que é aqueles sinais de alerta que a gente falou. Teve uma hérnia e está com déficit motor, ele não está movendo a perna direita, ficou com incontinência, essa hérnia comprimiu algum nervo da parte que regula a urina. Isso sim são urgências cirúrgicas. O médico, sem dúvida nenhuma, vai precisar descomprimir aquele nervo para o movimento retornar. Vai operar. E é nesses casos, ou ainda em outro, que se coloca aí esses grandes parafusos? Isso. Aí cada caso, isso que é muito complicado, né? Porque a gente está tendo cada vez mais informação na internet, então o paciente chega no consultório, é bem como, doutor, ou eu fiz a cirurgia, ou meu parente fez a cirurgia, colocou tantos pinos e não melhorou, ou meu
teve algum problema, então o que é que a gente sempre orienta? A informação. A maioria das vezes, 90% é conduta conservadora. Quando precisa de algum procedimento, o neurocirurgião ou o ortopedista vai avaliar, o ortopedista trabalha com coluna, vai avaliar o que precisa. Às vezes é multidisciplinar esse tratamento, isso. Então, e até a cirurgia. Isso, e não é simples. Doença da coluna é uma das doenças que os próprios guidelines médicos, as reuniões que a gente vai, que a gente frequenta, os artigos, tem muita controvérsia. Então, é o que eu falo para o paciente, né? É difícil dois médicos falar a mesma coisa para o paciente ele interpretar igual. Então, cada caso é muito individual. Mas são várias as próteses que podem ser colocadas ou chamados pinos, né? Isso. Na maioria das vezes, conduta conservadora. Algumas vezes o paciente pode só operar a hérnia, a gente vir com a cirurgia ou endoscópica ou uma cirurgia aberta. Mas, doutor, posso fazer uma pergunta? Esses pinos ou essas próteses, eles são usados em cirurgia de hérnia de disco ou que outras doenças da coluna em que eles são aplicados? Excelente. Existe uma gama grande de doenças que o sintoma é dor lombar. Por exemplo, a listese. O que é a listese? Uma vértebra está em cima da outra e de repente ela pode se movimentar. Muitas vezes, nesse caso, quando há uma instabilidade na coluna ou o cirurgião de coluna interpretou que aquilo pode gerar uma instabilidade, muitas vezes ele descomprime essa coluna, está comprimido, e precisa das próteses. Isso que a gente trouxe aqui é justamente para ilustrar, não é para assustar, né? Como você ficou assustado. Mas fiquei um pouco, né? Porque eles são bem grandes. Essas são as próteses que se colocam. É uma prótese... Mas o que é isso? É feito do que? Isso. Esse material geralmente é titânio. Então, quando o paciente fala, eu tenho tantos pinos, o pino é esse aqui, que é o parafuso. Então, esse parafuso, ele vai no pedículo da vértebra, que é a parte onde ela fica rígida. Não entendi não, onde ela? Isso, seria nessa região aqui, tá vendo? Que é o pedículo. Tá, então, nessa região, a raiz e o... Isso, perfeito. Tá virando cirurgião, viu, Claudete? Você tá me falando, eu já sei que o amarelinho é a raiz. O outro é a gelatina lá, a cartilagem. Então, isso fica aqui. E você acha que o paciente também refere, ele colocou tantos pinos ou parafusos e tantas hastes. Isso é nacional? Aí tem muito tipo, tem muito tipo diferente. Mas a pessoa vive quanto tempo com isso? Tem que trocar, não tem? A maioria das vezes, quando você coloca, começa a fazer parte do próprio organismo da pessoa. E aí você coloca. Só que assim, quando a gente fala ou de cirurgia, ou de decisão cirúrgica, ou de temas que muitas vezes gera controvérsia, como coluna, a informação que é importante, né? Só para você ter ideia, isso é uma prática minha. O paciente que chega com problema de coluna, o paciente está com dor, ele está estressado, e eu até falo no consultório, é o paciente que fica menos satisfeito com o médico. Porque ele é uma doença que limita, que incomoda, o próprio paciente fica muito nervoso. Você quer se livrar da dor, né? E você quer se livrar da dor. Então, o próprio paciente que eu falo, ouça outra opinião também, vá em outro colega, converse um pouquinho, porque muitas vezes esse paciente ele vai ter a dor lombar, não vai ser necessário uma cirurgia maior, uma artrodese, nada disso, mas ele vai ter que ter um atendimento multidisciplinar para melhorar aquele quadro. E outros pacientes vão passar pela cirurgia. Bom, vamos voltar aqui com o doutor Júlio Pereira para a gente falar. E aí, doutor? Tô com dor na coluna, vou lá, o cara quer andar em cima da minha coluna, eu deixo? Excelente pergunta. Então, a primeira coisa, eu tive uma dor lombar, uma dor que não está melhorando, o meu clínico, o médico me conhece, mandou para o especialista. O especialista vai avaliar e vai fazer aquela diferenciação. Quais são os casos sérios que já precisam de uma cirurgia, se tem déficit, alguma coisa, e os quadros que vão ter um tratamento a longo prazo. Quais são as medidas que podem melhorar? Aquilo que a gente falou, é multiprofissional. Vou te dar um exemplo. O paciente chega no meu consultório, eu tenho uma dor lombar, eu digo que não precisa operar, a gente vai fazer reabilitação. As atividades na água, elas ajudam muito. Porque não tem a gravidade, a hidroginástica, a natação. Aí o paciente olha para mim e diz assim, ó, perto de minha casa não tenho como fazer. Só para a gente ver como é dinâmico, né? Então, cada realidade é muito diferente. As outras, a massoterapia, as massagens, a gente sabe, tem evidência científica que elas ajudam. A própria acupuntura, para ajudar também com dor, ela ajuda. A fisioterapia, que é um profissional que tem que trabalhar junto com a gente também, sem dúvida, é essencial nessa reabilitação. Então, por isso, né, são várias medidas e cada paciente vai encaixar diferente na realidade dele. Mas aí chega alguém e fala, ó, eu conheço um cara que faz tal coisa. Não é perigoso com a coluna mexer? O ideal é ter o seu médico de referência e aí ele vai ser indicado, né? Porque sempre tem alguém para te indicar alguma coisa que pode fazer muito mal. Eu vou pedir só para você reduzir um pouquinho para dar tempo, porque tem muita pergunta para você. Vamos ver se dá para responder assim. Boa tarde, Claudete. Eu sou a Ângela Maria Herdeiro, moro em Sumaré, interior de São Paulo. Tenho problemas na coluna e o neuro diagnosticou um desgaste e achatamento de algumas vértebras. Eu tenho osteoporose. O médico disse que não pode fazer aquele enxerto
de um cimentinho, não sei o que é. Mas você sabe, você diz aí pra ela, diretamente na coluna, pois os ossos poderiam não aguentar e, nossa, que triste, hein? E romper e até vazar aí o cimento. Existe alguma outra solução pra mim? Você acha que existe, doutor? Beijos, Ângela. Obrigada, Ângela, pela participação. Ela deu um comentário bem interessante. O que acontece? Às vezes o paciente tem o desgaste ósseo e esse osso começa a achatar, que é uma fratura osteoporótica. Então, às vezes, o médico coloca um cimentinho aqui dentro para justamente fixar novamente. E o paciente com osteoporose, às vezes, tem uma dificuldade maior de quando colocar os pinos, eles resistirem. Aqui tem mais uma pergunta, é a Flaviana Carvalho. Eu sinto muitas dores, ela botou a foto do pé aqui, não sei, mas deixa eu ler primeiro, ver se esse pé tem a ver com a pergunta, né? Sinto muita... tem. Então, vou mostrar aqui. Sinto muitas dores no... Ih, tá carregando o pé dela agora. Ela sente... Vamos ver o pé primeiro, que agora eu enchi a tela com o pé, não consigo ler. Tá aí. Tá dando pra ver, Felipe, o pé direito aí? Tá dando, doutor? Pra ver? Ali na TV? Sim, olha aqui você, já mostrou? Então, eu vou mostrar aqui pro doutor, perfeito, grandão, o pé dela, né? Vamos ver o que tá acontecendo com o pé. Se voltar, né? Não voltou, e agora? Ah, voltou. Muitos me alertaram que devo ir a um ortopedista, especialista em pés. Outros já acham que esse problema que eu tenho e as dores no pé podem ser provenientes da coluna. E eu queria saber, né? Tá meio perdida, Flaviana. Coluna pode dar dor no pé? Antes que ele responda, coluna dói tudo, minha querida. Não é verdade? Ou dor reflexa, a coluna é uma tristeza. Sem dúvida, ela precisa também do ortopedista no pé para avaliar ela, mas existem dores que a gente chama a dor, o ciático, por exemplo, é uma dor, por causa da coluna hérnia, ela irradia e pode chegar até o pé, a sola do pé ou parte superior do pé. Cabeça pode doer por causa da coluna? A coluna cervical, às vezes tem paciente que tem dor em região posterior por causa... Tem dor de cabeça e é da coluna, isso, então pode ser da coluna também, ela tem que investigar, investigue, tá bom, Flaviana? Pode ser. Boa tarde, Cláudio. Sinto muita dormência nas pernas. Gostaria de saber se realmente está ligada a problemas na coluna. Nair, pode ser? Perfeito. Pode dar sim dor. Mais importante, ela ter o clínico dela para ele avaliar. Outras doenças, por exemplo, as doenças vasculares também podem dar dor na perna. Então é importante fazer essa diferenciação com o médico. Acordo todo dia com muita dor nas costas e durante o dia não sinto nada. Ela acorda, mas durante o dia não sente nada. Tenho um filho de 2 anos que às vezes eu pego no colo, né? Pode ter alguma relação? Dói demais, parece que o músculo esfria. Ela é de São João del Rei, deixa eu ver quem é. Duda, beijo, Duda. Perfeito. Existem algumas dores referidas nas costas por... o paciente tem uma dor miofacial, a musculatura dela fica rígida por causa de atividade. Então, são diversas medidas que ela precisa fazer, desde atividade física para fortalecer essa musculatura e, obviamente, se o incômodo está grande, ela sem dúvida precisa procurar um médico para fazer a avaliação. Eu já vou pro WhatsApp também. Só dá uma olhadinha aqui, doutor, porque ele mandou, acho que é a coisa do exame, entendeu? Dados técnicos aqui, mas ele tá pedindo, pelo amor de Deus, fiquei com uma pena, ó, urgente, urgente. Ou é ela, né, Maria? Isso, Bom, vamos... tem dois... Quer reduzir aí? Dá pra gente reduzir. Tá bom. Tem 2 temas, 2 doenças muito comuns que ela cita, a gente só pode falar de forma genérica, não nesse caso específico. O hemangioma, que são pequenas alterações que a gente vê na parte óssea da coluna. Isso não é incomum da gente ver e muitas vezes sem grande significado, por isso que ela precisa olhar o médico para avaliar. E o cisto de Tarlov também. O que é um cisto? Um cisto, às vezes, a pessoa nasce com aquela predisposição e nasce com aquele cisto e muitas vezes ele não dá sintoma nenhum. Ela tem as duas coisas e diz que tem um filho para criar. Pelo amor de Deus, o que eu faço? Por isso que é importante ela ir no médico. A gente falou, as ressonâncias estão cada vez melhor, a gente encontra mais... Ela foi no médico, porque se o médico pediu esse exame, mas existe alguma coisa moderna para ela fazer? Ela corre risco? Tem que levar nele para ver. Por exemplo, tem muitos pacientes que têm hemangioma de parte óssea que não tem significado nenhum, não tem importância cirúrgica, não precisa de um procedimento e a gente só acompanha. O que pode ter acontecido, ela ainda não foi ao médico. Ela tá com o exame, abriu e ficou que a gente falou, assustada. Né? Vá, conversa, que tem tratamento, não é para ficar desesperada, tá bom? Vamos lá, o WhatsApp. Luiz Carlos de Paula. Oi, boa tarde, meu nome é Luiz, eu sou de Nuporanga, interior de São Paulo. Eu tenho espondilite, é isso? Pode ser? Pode, espondilite anquilosante. Nossa senhora, nome legal, hein? Já estou perdendo o movimento da cervical, tadinho, e dói muitíssimo, dói muito?
Ai, Luiz, existe cirurgia, doutor? Isso. O que é que acontece? Algumas doenças da coluna, elas são consequências de doenças sistêmicas. Por exemplo, é muito comum a gente ouve falar, né, tal pessoa tem uma artrose. Então, assim, essa é a típica doença que o reumatologista vai acompanhar junto e muitas vezes precisa, assim, de procedimento. Mas aí tem que ver caso a caso. Acabou o nosso tempo, né? Deixa eu mandar um abraço para... responde essa ele aí, doutor, enquanto eu já vou passando aqui os contatos. Pelo menos a gente responde mais essa. Olha, ficou... Nossa, tem um monte de e-mail aqui, tá todo mundo com problema na coluna, né? Ela tá contando basicamente o exemplo dela, que ela precisou da artrodese, precisou dos pinos e que foi um susto para ela, né? O que a gente fala, a doença pega a gente de surpresa. Mas ela tá bem? Ela tá fazendo RPG, RPG evita bom, pegar né? peso. Então, a gente tem que ver. Doenças Obrigada, na coluna, Silvana, eles um são beijo. comuns e cada caso é um caso. Como o caso dela, às vezes precisou de um parafuso. 90% das vezes não precisa, é reabilitação. Então, eu acho que a mensagem que a gente resume aqui é isso. É um problema comum. Na maioria das vezes, medidas comportamentais vão ajudar e vão melhorar. E em alguns casos vão precisar, sim. Esses que têm o sinal de alerta. Tem um déficit associado, tem algum outro daqueles outros sinais. Idoso que caiu, está com dor, osteoporose, tudo Agora, aquilo. o senhor é médico e dos bons. Me diga, você atua no... Na Beneficência Portuguesa, no Sírio-Libanês Isso. em São Paulo. É um excelente médico. Fala a verdade. Gente que tem dor na coluna e toma remédio, toma anti-inflamatório, porque brasileiro adora se automedicar. Isso pode ser muito perigoso para a pessoa? Isso é prejudicial. Dor de cabeça são dois problemas que a gente falou aqui. Dor de cabeça e dor na coluna. A gente tem os extremos. Pessoas que param a vida porque acham que não vai ter solução, porque está com a dor na coluna e muitas vezes não tem nada tão grave, apesar da dor. E pessoas que se automedicam com problemas sérios de saúde. E às vezes quando chega no médico já está numa situação muito avançada e precisa de um procedimento muito maior. Porque só mascara, né? Isso. É porque tem muita gente viciada em anti-inflamatório. Gente, eu quero deixar aqui o contato. Nós vamos voltar a esse assunto, eu prometo para vocês, para ajudar aí o povo em relação à coluna, né? Sem dúvida. E falar vamos fazer um verdadeiro e errado, verdadeiro e falso, aí sei lá, certo e errado, com o doutor, porque tem muita coisa errada e tem muita coisa boa em termos de massagem, né? RPG, por exemplo, para coluna. Anote o telefone do doutor, qualquer dúvida você pode entrar em contato com ele. 11 São Paulo, 3141-9550. 3141-9550. E no seu site, doutor, tem informações sobre isso? Informação também. Tem? Tem. Qual é? É julio-pereira.com e tem no blog também, que é neurocirurgiabr.com. neurocirurgiabr.com. Tem informações sobre o assunto, né? Que também tem que saber onde pega informação, senão deixa a pessoa apavorada, pega uma informação errada. Bom, deixa eu esticar minha coluna, porque postura também dá dor nas costas. Um beijo, doutor. Tchau. Muito obrigada por ter vindo, viu? Tchau. Muito obrigada. Eu falei com o doutor Júlio Pereira, neurocirurgião.